Pequenos do sexto ano, aula de história hoje com o tio foi o seguinte: em classe nós começamos a revisar sobre a cultura mesopotâmica, ou seja, vamos ver aqui nessa aula de hoje algumas coisas que os mesopotâmicos nos herdaram e que até hoje nós utilizamos muito bem, tá bom? Por exemplo, a gente utiliza ainda a matemática para muita coisa, é essencial na vida da gente. E foram eles que desenvolveram muitas coisas dentro da matemática, como por exemplo a aritmética, a soma, a multiplicação, a divisão. Tudo isso aí foram os mesopotâmicos que nos herdaram, tá bom? Então é o seguinte, ó, na página 49, onde nós começamos aí nossa aula, a gente nós falamos um pouco ainda sobre a Torre de Babel, que é a Torre de Babel e também os Jardins Suspensos da Babilônia. Esse texto aqui, ó, onde nós mostramos essa parte que a terceira maravilha do mundo antigo é um jardim suspenso da Babilônia. Quer dizer, a Babilônia é a região onde o Nabucodonosor, aquele rei, começou a governar e prendeu muitos hebreus. Fala sobre isso no Antigo Testamento. A Babilônia é o lugar onde os caldeus ou novos babilônicos ergueram o seu império, tá bom? Então olha só, para compreender melhor esse pedaço aí, vamos considerar bem aqui uma coisa, vamos ver bem aqui um negócio. A gente viu aqui durante esse mês muitos povos mesopotâmicos, né? Entre eles nós estudamos os sumérios, né? Fizemos um acentozinho mais para cá, os sumérios. O que é que eles inventaram? O que é que os sumérios inventaram? Era mais de 2.500 anos antes de Cristo, né? Os sumérios foram responsáveis por inventar a roda, por exemplo, né? Criaram as primeiras escritas, né? A primeira forma de manifestação da escrita em argila. Os sumérios trouxeram muitas invenções que nós utilizamos até os dias de hoje. Cidades-estados também foram eles que criaram, né? Cidades-estados foram criações dos sumérios também. Quer dizer, tudo isso aqui o pessoal já começava a desenvolver há mais de 2.000 anos antes de Cristo. A astrologia. Eu falei para vocês que o pessoal da Mesopotâmia era meio que supersticioso, né? Eles não acreditavam em vida após a morte, mas eles acabavam criando uma série de métodos aqui na Terra que vai, digamos assim, servir para a vida deles, como a astrologia, o estudo dos signos, do zodíaco, os signos que a gente conhece hoje, Capricórnio, Câncer, Libras, Gêmeos. Esses signos aí foram criados há muito tempo pelo pessoal chamados sumerianos, né? E além deles tiveram outros povos também, como por exemplo, a gente viu também esse mês, a gente viu sobre os acádios, um outro povo também que habitou a mesma região da Mesopotâmia, os acádios, os grandes utilizadores aí do arco e flecha, né? E tantas outras coisas. A gente está passando assim, revisando por alto o que nós já vimos nessas aulas, né? Para a gente situar direitinho, a gente vai falar da cultura mesopotâmica, e para isso a gente tem que entender quais eram os povos da Mesopotâmia, né? Arco e flecha, enfim, digamos, o uso de instrumentos de guerra que até na Idade Média o pessoal passou também a utilizar, como aquelas catapultas, né? Aquelas grandes armas de arremesso, enfim, a alavanca já era utilizada. Bem antes dos gregos terem uma noção da invenção, os acádios já utilizavam essa noção de alavanca, né, para tirar objetos bem para longe. Enfim, os acádios também eram conhecidos como babilônicos, tá bom? Aqui começou todo o desenvolvimento o começo do Império Babilônico, né? Os acádios, por isso, foram os fundadores desse tipo de conceito, né? Eles fundaram o primeiro império da humanidade, vamos dizer assim, o primeiro império, a fundação dos acádios, também conhecidos como os babilônios. A cidade mais famosa deles era a Babilônia, né? Babilônia, que antigamente era conhecido como também sinônimo de confusão, Babilônia confusão,
né? Lugar que, né, não tem muita ordem, não tem muita lei. Por não ter muita ordem nem muita lei, foi aí que o pessoal começou a fundar as primeiras leis, né? Olha só, a gente está revisando e ao mesmo tempo está falando da cultura mesopotâmica, tá? Citando alguns exemplos de herança que os mesopotâmicos deixaram para a posteridade, ou seja, nós. As primeiras leis escritas da humanidade, né? Primeiras leis escritas da humanidade foi o chamado Código de Hammurabi. Código de Hammurabi seria aquele rei. O Hammurabi é o rei mais notável aí do primeiro império mesopotâmico, primeiro império babilônico. Ele criou um sistema de leis escritas que todos deveriam seguir. A base dessas leis é aquela velha frase: olho, vírgula, dente por dente. Aquela velha máxima mesopotâmica. Isso quer dizer o seguinte, também chama de talião, né? Lei de talião. Quando alguém comete um crime, ou digamos uma coisa muito ruim, a mesma coisa vai acontecer com aquele agressor, com aquele criminoso. E quem vai cuidar disso é o Estado, o exército do rei, né? O Estado, que vai fazer a mesma coisa com quem cometeu um crime. Se alguém, por exemplo, machucasse alguém, o Estado mandava um soldado fazer a mesma coisa com aquela pessoa, né? Se um arquiteto ruim construísse uma coisa e essa coisa caísse, as mãos do arquiteto seriam cortadas. Enfim, é uma lei muito dura para aquele tempo, né? E com o passar dos anos, essas leis tiveram que ser mais abrandadas, porque as pessoas iam mudando também, né? Os estados iam crescendo, enfim, as pessoas iam aprendendo mais um pouco. Então, esse aqui eram os acádios, né? Passamos pelos acádios, passamos pelo rei Hammurabi, seu sistema de leis olho por olho, dente por dente. Temos também os hititas e os assírios, né? Os hititas, como também temos os assírios, mais outros povos que habitaram a região da Mesopotâmia, que é aquela região que eu já falei para vocês em outra ocasião, situada entre os rios Tigre e Eufrates, né? Tudo que fosse situado entre os rios Tigre e Eufrates, aquela região todinha era chamada de Meso, quer dizer meio, Potâmica, que quer dizer rio, tá bom? Mesopotâmica, de Pótamos, né? Então, hititas também foi um povo bem guerreiro, que acabou dominando muita gente naquela região. Foram os primeiros a utilizar os cavalos de guerra no combate, né? Os cavalos de guerra eram considerado a última tecnologia do momento, ali há mais ou menos 1800 a.C. Os domadores de cavalo eram considerados abençoados e tinham muitas regalias, né? Os assírios, que foi o povo mais cruel e guerreiro de todos esses povos que nós já citamos aí, eram os guerreiros terríveis, né? Mas além de ser guerreiros terríveis, eles acabaram criando as primeiras bibliotecas da humanidade. Um paradoxo meio estranho, mas é isso que realmente aconteceu. As primeiras bibliotecas da humanidade foram criadas pelos povos assírios, os mesmos que inventaram a fechadura para as portas, né? Nós utilizamos fechadura hoje, graças aos assírios que inventaram a chave, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui, além desses aqui que nós já citamos, temos também o povo caldeu, que foi o último povo que nós estudamos. Os caldeus, eles também eram chamados de Novos Babilônicos, tá bom? Novos Babilônicos. Um império grandioso, um império tão grande que muitos reis tornaram-se famosos por seus feitos, né? Por suas conquistas, enfim. É notável o rei Nabucodonosor pela sua inúmera importância, sua importância muito grande para os mesopotâmicos. Foi ele que construiu os famosos jardins suspensos da Babilônia. Jardim suspenso, uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, né? Jardim suspenso. E foi em seu reinado que aconteceu o episódio do cativeiro da Babilônia. Cativeiro da
Babilônia, né, onde centenas de hebreus foram escravizados e levados até a cidade da Babilônia, onde tinham que trabalhar como escravos. Durante o reinado também do rei Nabucodonosor, na verdade é Nabucodonosor II, né, que ele teve um pai. Nabucodonosor, ele organizou digamos, a construção, a tentativa, enfim, frustrada, da construção da Torre de Babel. Um episódio também bíblico do Antigo Testamento, em que conta-se que essa torre era para chegar até os céus, né? Era para ser a obra mais grandiosa que já existiu, mas não foi possível terminar. Segundo o Antigo Testamento, as pessoas foram castigadas pela sua indolência, né? Pela sua presunção de querer chegar até o alto do céu, e o Criador teria destruído essa torre, né? E as pessoas teriam até confundido, digamos assim, aprendido outros idiomas, enfim, não estavam mais se entendendo, né? Idiomas diferentes ali, um falava uma língua, outro falava outra, enfim, os engenheiros, os arquitetos não se compreendiam mais. Chegou o momento do caos, essa torre começou a vir abaixo, né? Também dizem que Deus criou os sistemas de idiomas diferentes, enfim. Olha aí. Com isso, nós chegamos na parte o que é que os mesopotâmicos nos deixaram, né? Os mesopotâmicos, além da escrita cuneiforme, que é essa escrita que eles faziam em argila, porque o papel não era uma realidade na vida deles, o papel era de outras sociedades, como o pessoal do Egito e o pessoal da China também, que fazia papel, eles não, né? Então o pessoal da Mesopotâmia criou essa escrita. Aqui nós vamos entender que nessa parte aqui também, que a arte principal dos mesopotâmicos não era a escultura nem a pintura, era a arquitetura, né? A arquitetura era a arte mais importante dos mesopotâmicos, certo? Eles também desenvolveram a geometria. Vamos colocar aqui, vamos colocar de uma forma mais organizada aqui, para a gente entender melhor, né? Para for fazer a atividade tá mais organizada. Aqui é o seguinte, ó, a principal manifestação artística era a arquitetura, tá? A arquitetura. Eles desenvolveram a geometria, o sistema de medidas com base 60, por exemplo, as horas do relógio são 60 minutos, os minutos contam 60 segundos e por aí vai, né? Ou seja, essa base 60 para medir o tempo foi também coisa dos sumerianos, né? O pessoal também que viveu na Mesopotâmia. Tem também a astrologia com os signos do zodíaco, né? Toda sorte de adivinhos, cartomantes, pessoas que previam o futuro, que criavam amuletos da sorte. Afinal de contas, um povo que não acreditava em vida após a morte, restava a eles tentar viver bem aqui na Terra. E para isso eles tinham que desenvolver uma arte do curandeirismo, enfim, da adivinhação, essas coisas. A astronomia, que já é uma coisa mais prática, né, uma coisa mais, digamos, nosso dia, nosso tempo. A astronomia serviu e serve até hoje aos mais variados propósitos espaciais, né, gente? Então, sem astronomia não seria possível viajar até a Lua e nem sonhar um dia em chegar até Marte. Vamos dizer assim, que os mesopotâmicos já sabiam que havia um sistema solar com muitos planetas girando ao redor de um Sol, há muito tempo atrás, e não achavam que a Terra era plana, não. Os planetas eram esfericamente bem organizados e distribuídos. Também desenvolveram a matemática, né? Não que tenham inventado, mas considerando que foi a primeira sociedade da humanidade, a matemática foi utilizada por eles. Consequentemente, eles teriam inventado os conceitos matemáticos de soma, subtração, divisão, né? E outras operações algébricas, né? Inclusive a aritmética estava também envolvida nisso aqui. Os calendários também foram uma criação dos povos da Mesopotâmia, uma invenção, um calendário de 12 meses, como que utilizamos hoje, cada mês em média 30 dias, como também utilizamos hoje, né?
e cada dia com 24 horas, do mesmo jeito que também utilizamos hoje, e uma semana também com 7 dias, como nós também vivemos, assim como nós também fazemos hoje. Então, muita coisa que os mesopotâmicos criaram há muito tempo atrás, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, nós ainda utilizamos, o que é um mistério muito grande, não é? O que ainda falta ainda descobrir sobre esse povo? Nós concluímos esse assunto com essa reflexão. As escavações não ocorreram, digamos assim. Acreditamos que nenhum texto tenha sido descoberto. Dá falta de descobrir muita coisa ainda sobre esses povos da Mesopotâmia, né? E mesmo assim, muitas invenções já foram descobertas. Na próxima aula a gente vai dar umas dicas para vocês fazerem as atividades do livro, tá bom? A gente vai dar digamos assim, uma facilitada para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa uma dúvida lá, deixa um comentário aqui com o tio que a gente responde, tá bom? Obrigado aí por assistir essa aula. Até a próxima. Tchau, gente.